enfrentar as crises. No grego, a palavra crise carrega o significado de separação. Traz uma proposta de que eu preciso tomar uma decisão. É como se alguém nos dissesse, e agora? O que você vai fazer diante dessa situação, diante dessa crise? Sendo assim, é o momento de julgar, de ponderar as opções. Ou seja, as crises geram momentos decisivos de mudança. Por isso é preciso ter cautela antes de qualquer decisão. Isso se tivermos tempo para isso. Porque no meio de uma crise acontece a manifestação súbita do nosso estado emocional e psicológico, onde o nosso controle é colocado à prova. O nosso emocional é testado. Então pode ser que a decisão que eu tome no calor de uma crise me direcione para uma saída ou para uma prisão, para um novo recomeço ou para o fim. Porque a conjuntura de uma crise traz em si um momento perigoso, de difícil escolha. Não é fácil decidir em meio à crise. Sendo assim, podemos entender que a crise é um desacordo, é uma perturbação que obriga nações, instituições, empresas, organismos, famílias e indivíduos a se reorganizarem, a se refazerem ou a desistirem. Pensando nisso, como será que o apóstolo Paulo reagiu em meio à crise? E podemos encontrar a sua reação em Filipenses 4, versículo 11 ao 13, onde Paulo afirma: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu trago algumas questões para reflexão. Em quem você tem colocado sua esperança no momento de crise? Quem você tem buscado para solucionar os seus problemas? Você realmente crê em Deus e que nele tudo podemos suportar? É preciso entender que a humanidade sempre viveu em crises. E ela continua a viver entre crises. E o próprio Jesus disse que no mundo teríamos aflições. E de tempos em tempos, alguma crise afeta o planeta. Seja guerras, seja economia, seja doença, seja pandemia, seja o que for. E as crises trazem sempre instabilidade e incerteza para todos. Diante delas, os homens são induzidos a certas decisões que nem sempre são acertadas, porque são tomadas às pressas ou sob nenhuma orientação segura. E se por um lado Jesus afirma que no mundo teremos aflições, por outro, ele nos tranquiliza com a garantia maravilhosa, quando nos diz para termos bom ânimo a si mesmo, porque ele venceu o mundo. E crendo nessa palavra, poderemos ver pelos olhos da fé a ação da providência de Deus nos livrando de todo mal, de toda situação contrária, garantindo livramento e sobrevivência em meio à crise. Sabe por quê, meus irmãos e minhas irmãs? Primeiro, porque sem Deus vamos perecer.
O fim não é a morte física, é a falta de Deus em nossas vidas. Quando não há conhecimento de Deus, as nações sofrem. As Escrituras, em muitos lugares, afirmam claramente que na ausência de conhecimento sempre há o aumento do pecado, da impiedade, da injustiça e, obviamente, do sofrimento do povo. Esta verdade tem sido demonstrada ao longo da história, quando os homens se esquecem da sabedoria de Deus. Então eles perecem, pois se entregam aos seus próprios entendimentos, atraindo sobre si mesmo as consequências de suas escolhas. E isso não acontece apenas em grandes proporções. Acontece nos lares, nos relacionamentos familiares e na vida pessoal também. O conhecimento de Deus é o fundamento da vida humana, em qualquer espaço que ele esteja situado. Para crescer espiritualmente, se faz necessário conhecer a Deus, buscar o Senhor, mediante a sua palavra revelada, pois a falta do entendimento de Deus e de sua vontade dá liberdade ao coração do homem para agir segundo os seus próprios interesses. O profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 1 ao 6, faz um diagnóstico do problema de Israel naquele período, apontando para a ignorância de não se conhecer o Senhor. Diz assim o texto: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Semelhantemente, Malaquias 2, versículos 7 e 8, também condenou a falta de conhecimento. Diz assim o texto: o Senhor diz, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança, diz o Senhor dos exércitos. Sempre que o pecado cresce no local, o primeiro alvo é o culto a Deus. A adoração é a expressão da compreensão que temos do Deus vivo que servimos, do conhecimento que adquirimos desse Deus. Assim asseveravam os profetas. Em Jeremias 10, versículo 6, diz assim: ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande e grande é o poder do teu nome. Frequentar reuniões e realizar ritos religiosos não garante o conhecimento de Deus. Jó se desviava do mal, fazia todo o procedimento ritualístico que agradava a Deus, mas ainda faltava-lhe um conhecimento mais profundo. E no final do livro encontramos um Jó transformado, com outra visão, com outro conhecimento sobre o Deus Todo-Poderoso. Jó 42, versículo 1 ao 5 diz assim: então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Em cada época da história, Deus levanta homens e mulheres para lutar em prol do seu reino. Não podemos nos esquecer de retornarmos à palavra de Deus,
com arrependimento e fé. A pregação da palavra de Deus gera renovação espiritual no ambiente, renovação da mente e um sentimento para a verdadeira adoração ao Senhor. João 4:24 diz assim, que Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus nunca deixou o povo sem direção. Ao longo da história, Ele levantou pessoas capacitadas para dar continuidade à adoração sincera. E é o Senhor quem estabelece os métodos para direcionar seus servos e servas. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 1, versículo 28 e 29, diz assim, Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. De fato, pode-se ver uma maneira não muito tradicional de Deus agir em algumas situações de crise. Deus tem os métodos sobrenaturais e maravilhosos dele, porque Ele é o Senhor da história e das nações e das nossas vidas. Ele é o Senhor do universo, o único digno da nossa adoração, do nosso louvor, do nosso elogio, e não há outro Deus igual a Ele. Às vezes queremos acrescentar um jeitinho nosso aos métodos do Senhor. E então, pecamos contra Ele. Pois sugerimos métodos humanos e que não trarão o resultado espiritual esperado. Deus sabe todas as coisas, meus irmãos, minhas irmãs. Por isso devemos deixar que Ele faça tudo conforme a sua vontade, que é boa, perfeita, agradável e inquestionável. Portanto, não adianta tentar compreender os métodos do Senhor. Não adianta tentar colocar lógica em Deus. Não dá para encaixotar o nosso Deus. Os nossos métodos, ou a nossa percepção, ou a nossa compreensão não se encaixam no pensamento infinito do nosso Deus. Sabe por quê? Isaías 55, versículo 8 e 9 explica. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Por isso não é preciso temer diante da crise. Deus estará presente, agindo com mão poderosa. O Salmo 46:1 nos tranquiliza quanto a isso, dizendo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O verdadeiro discípulo do Senhor sabe que o seu socorro vem do Senhor, do Deus vivo, que fez o céu e a terra, e de ninguém mais, e de lugar nenhum mais. Por isso, é necessário esperar na única esperança que temos, no único socorro, Deus, o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida.